Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Não, Deve. Estamos aqui para mais um episódio de hoje que eu tenho certeza que vai te tocar, vai fazer você refletir, entender a importância do teu papel na sociedade. Se você não me conhece, sou Vinícius Lúcio, diretor de marketing e vendas da agência Incandescente, e ao meu lado ele, o homem, o mito, Sidney Flores. Sempre ao seu lado, irmão, sempre ao seu lado. Tem temas que a gente tem que dar sempre muita atenção, né? Quando a gente fala de temas sociais, temas que a gente ajuda as pessoas, né? E a gente tem que trazer pessoas aqui que mexem um pouco com o nosso coração, né? Com certeza, principalmente pensando aqui, ó, início de ano, você olhar para você, olhar para sua empresa, olhar para a tua comunidade, né? O teu ambiente social. E eu tenho certeza que a gente vai provocar bastante você com conteúdo muito inspirador no dia de hoje. Olha, você vê que eu tô mexendo no nosso troféuzinho aqui, Ó mais uma vez falando, né? Olha os lobinhos aqui, ó, agora, caminhando, comendo aqui, ó. Aí, pode, não deve agora, premiado, né? Ó que bonitinho. Premiado. Sensacional, né? A gente recebeu esses reconhecimentos pelo Prêmio ABCcom. É isso aí. Agradecer muito ouro e prata. a ABCcom, né? Por Sim. esse reconhecimento, né? Foi muito bacana. Com certeza. E a gente vai fazer questão de, nesses primeiros episódios do ano, dessa quarta temporada, né, que estamos iniciando, reforçar aqui as nossas conquistas, porque, querendo ou não, é um olhar para os nossos convidados que nos acompanharam todas as outras temporadas e fizeram com que a gente tivesse um programa de reconhecimento, de conteúdo, de informação. É isso aí. E agradecer mais uma vez aí ao público que nos segue, agradecer aos convidados que estiveram conosco em 2025, né? Que nos ajudaram de forma fundamental por esse reconhecimento, né? Com certeza. Vamos começar o programa de hoje, então? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, empregabilidade e a pergunta que eu quero fazer para a nossa convidada, Rosane Chene, sobre responsabilidade social. A gente pode ou não pode falar? Pode não, deve falar. Rosane, muito obrigado por ter topado vir fazer o bate-papo com a gente. É um prazer enorme. A gente já tava, ó... Nossa, foi o ano de 2025 inteiro. Tava umas 3 temporadas, né? Tentando trazer ela, isso aí. Né? Conseguimos agora, muito bem. Obrigado pelo aceitar nosso A convite. gente deixou os dois seguranças que teve que trazer ela aqui, né? carro. Ameaçando, né? Ou ela vem... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria e uma super oportunidade a gente trazer esse tema nesse podcast tão visto, tão importante para o mundo corporativo, para as pessoas que seguem. Muito obrigada. Sensacional. E para a gente começar, né, é sempre muito bacana a gente ancorar um pouco o nosso público. Então eu queria que você comentasse, né, o que é o PAC, antes da gente falar um pouquinho sobre quem é a Rosane. Ótimo. O PAC é uma organização social, a gente atua na região oeste de São Paulo e o nosso objetivo é criarmos oportunidades para a nossa população que está, nesse momento, em uma situação de vulnerabilidade, para que ela seja inserida na sociedade de uma maneira digna. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Hoje, a gente tem um público de 7 mil assistidos, entre crianças, jovens e mulheres. São 1.400 famílias que geram esse público de 7 mil assistidos. A gente já existe há mais de 22 anos. Agora, em 2026, vamos completar 23 anos de organização social. Começamos com os SAICAS, que são os serviços de acolhimento onde as crianças moram conosco, e a gente foi invadindo as periferias da Zona Oeste para evitar que mais crianças precisem vir morar em serviços de acolhimento, trabalhando assim na base, dentro das famílias, apoiando essas mulheres e essas famílias para que elas não precisem perder a guarda dos seus filhos, para que elas consigam vencer antes dessa derrota já, né? Sim, com certeza. E a gente vai ter todo o programa, né, Sidney, voltado para falar sobre o PAC, sobre as iniciativas, até para que quem está assistindo a gente possa saber como ajudar, e se não ajudar o PAC, e não tem problema, que ele ajude aquela ONG, aquela instituição que faz parte ali da tua cidade, do teu bairro, né? Entender a importância
do empresário e de todos nós, né, em ajudar essas Que iniciativas. cria né? essa sensibilidade, né, de ajudar entidades que estão ali no dia a dia, muitas vezes fazendo um trabalho que o Estado muitas vezes não está fazendo, que a prefeitura não está fazendo. Eu né? acho que é uma responsabilidade de todos, né? Eu falo que a gente conseguir devolver para a sociedade que o que a gente usufrui dela não é só uma responsabilidade do governo, né? Do primeiro setor, mas é uma responsabilidade do mundo corporativo e de nós como cidadãos também. É verdade, eu concordo. E eu acho que não é o ajudar, eu acho que é o contribuir mesmo. Eu acho que todo mundo ganha. E a hora que a gente focar nessa consciência de que a gente não está ajudando, a gente está também ganhando com isso, a nossa sociedade vai ficar melhor. É que muitas vezes as pessoas ficam assim, esperando que o outro ajude, né? Ah, eu vou esperar que o Estado faça, eu vou esperar que o empresário faça, vou esperar que o vizinho faça, né? E aí as pessoas vão ficando, né? Vamos ficando para trás. Eu Vão acho ficando que para trás, né? esse é um tema que a gente tem que trazer sempre a consciência, que é o poder dessa coletividade, né? Desse trabalho do coletivo, né? Quando todo mundo resolve se unir em prol de um projeto, e vocês falaram muito bem, né? Foque num projeto que faça sentido para você, que você consiga se enxergar dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro daquilo que você gosta, idosos, crianças, famílias, jovens, pets, não importa. Mas se conectem verdadeiramente com aquele projeto para chamar de seu também. Porque é isso, né? Um projeto social, ele não é de uma pessoa ou de uma região, ele é de uma sociedade toda. E eu acho que isso faz muita diferença. Rô, eu gosto muito dessa frase que você fala, que é a gente devolver um pouco do que a sociedade nos dá. Né? Isso. Eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que estar todos os dias refletindo, né? Porque se eu faço as 3 refeições, se a minha empresa está faturando, se a minha empresa está tendo um lucro, eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência e falar assim, será que todos estão tendo essa mesma oportunidade? Com certeza. É porque se a gente chegou até onde a gente chegou, né? Se a gente tem alguns benefícios, e se a gente fizer uma análise, é porque alguém ajudou a gente, alguém Sem apoiou. dúvida. Em algum momento, né? Alguém abriu portas, alguém criou oportunidade. Nem que esse alguém seja seu pai, sua mãe, seu tio. Mas alguém fez isso, alguém te levou para esse caminho. Então, eu acho que é essa consciência que a gente não pode perder nunca, assim. Eu tive algumas oportunidades que muitas pessoas foram criando para mim dentro da minha trajetória. E hoje eu poder devolver isso de alguma maneira, criando oportunidades para quem não teve a mesma história que eu tive, é um momento de alegria e de muita honra também. Rô, e antes da gente realmente mergulhar nas ações do PAC, acredito que é bacana, esse é um podcast que ele é bem democrático, né, nesse sentido. A gente impacta empresário, impacta profissionais, estudantes. Verdade. Né? E às vezes vê aqui, chegou a Rosane, vai falar do PAC, é uma instituição do terceiro setor, e aí, né? Mas quem é a Rosane? Porque a gente conhece um pouco da tua história e eu queria que você trouxesse isso, né? Em que momento, como que foi a sua jornada como uma profissional do mercado, como que você se aproximou, né, do PAC como uma ONG e como que você chegou na posição de liderança que você tem à frente do PAC hoje, né? Uma inspiração para todos nós. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Eu acho que o fato de eu estar no PAC hoje é uma somatória de oportunidades que trouxe a Rosane até aqui, né? Então, eu sou uma profissional da área de tecnologia. O mundo da tecnologia me deu muitas oportunidades. E eu cheguei com muitos anos atrás, né? Nem tantos assim. Nem tantos assim. Até porque assim, eu conheci a Rosane na tecnologia, né? Antes dela ter ido para o PAC, né? Eu acho que a nossa conexão foi essa, né? Na verdade, eu comecei no que hoje é a TOTUS, mas na época ainda Microsiga, né? Em 1994. Começou com 6 anos de idade. Logo ali, foi alguns dias atrás, né? Onde as pessoas abriram oportunidade, primeiro, para uma mulher na área de tecnologia, que em 94 era mais restrito ainda. Era bem desafiador para a mulher, né? Era bem desafiador. Comecei como programadora. Olha isso. Como programadora de software. E foi criando... as oportunidades foram aparecendo e eu fui me engajando nelas. Então, a minha carreira toda foi dentro da tecnologia. Trabalhei na TOTUS durante 20 anos. E a TOTUS me deu essa oportunidade também de me desenvolver como líder e foi trazendo essa consciência. Eu até consegui, na época que eu fui voluntária do Instituto da Oportunidade Social,
que era o Instituto da TOTS. Eu fui a primeira professora voluntária dentro Que na época era o Instituto Microsiga, né? Ainda Instituto Microsiga. Instituto Microsiga, na e época. depois virou Instituto da Oportunidade. Eu fui entendendo o quanto o voluntariado e o quanto a gente sair da nossa caixinha podia me trazer benefícios dentro da área de desenvolvimento. Então, eu costumo dizer que eu fui, com certeza, uma melhor líder, uma melhor desenvolvedora de software, graças a essa experiência do voluntariado corporativo que eu me permiti me jogar também, que eu acho que isso é super importante. Era uma iniciativa da empresa que E você eu falou, me candidatei, vou lá, e aí eu fui aprendendo coisas incríveis, assim. Por exemplo, a gente chegava com um pacote pronto, né, para dar aula para as pessoas. E aí, depois que a gente conhece essas pessoas, de fato, que são nossos clientes, na verdade, que eu estou ali oferecendo um trabalho, mesmo sendo voluntário, eu estou oferecendo um trabalho. A gente percebe que aquele pacote pronto nem sempre serve, que a gente precisa fazer o quê? Ouvir o nosso cliente antes de sair entregando um produto, né? Então, eu consegui fazer essa analogia e levar isso para a minha experiência dentro, como desenvolvedora de fábrica de software, desenvolvia para projetos especiais. Então, eu consegui olhar mais de perto para isso, assim, para a gente entender o quanto essa experiência de você ouvir o cliente, de você, de fato, colocar aí o cliente no centro aí das nossas operações era importante em qualquer situação. E levar isso como desenvolvimento para a minha equipe. Então, isso me tornou, com certeza, uma líder melhor, uma executiva melhor para os meus clientes e para o nosso resultado também. E depois dessa jornada ali, ao longo de 20 anos, você entrou programadora e saiu programadora? Não. Quando eu saí da TOTS, eu já era uma executiva, ali, uma gerente executiva. Eu administrava toda a área de atendimento ao cliente do Grupo TOTS, então todas as frentes, Proteus, DataSul, RM, Logocenter, então atendia todo esse pacote de desenvolvimento e da área de manutenção também. Então, eu fui crescendo dentro da área dentro da oportunidade que foram me dando, claro, né? E eu saí como uma executiva mesmo desse produto todo, que fez muita diferença, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, né? Tudo aquilo que eu conquistei, que eu pude ter, foi nessa jornada dentro desse ambiente de tecnologia aí, que a gente foi aprendendo a subir. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque acredito que muitos que estão nos assistindo falam, caraca, né? Imagina, uma mulher criando uma carreira na área de tecnologia, entrando como programadora, numa função ali, já numa posição de executiva, uma jornada de 20 anos, uma carreira que consolidada, né? Que muitos falam, pô, é ali que eu quero chegar, né? E você falar, então, mas agora um outro propósito tá me atraindo aqui, tá me puxando e eu sinto que eu preciso fazer um pouquinho dessa transição. Só antes de você responder, né? Porque acho que aqui vai ser o momento que vai tocar muito no que você enxergou como propósito, né? E de lá para cá, seguiu aí toda a tua jornada. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Sidney, só para realmente, em primeiro lugar, agradecer a TOTS, né? Por dar essa oportunidade, não só para você, como para outros profissionais dentro da instituição também, né, de se conectar, de se desenvolver. E a TOTS, querendo ou não, hoje, a maior, né, empresa de software que nós temos aqui no Brasil, né, com soluções que pegam o empresário, que ajudam ele na gestão, né, sempre foi o berço da TOTS, muito esse olhar de gestão, com a solução hoje do Proteus que encabeça esse ERP. Né? A TOTS está desde o agro ao varejo, à indústria, à manufatura, inserida em toda essa cadeia, com as aquisições, né, da vertical de Techfin, com a parceria com o Itaú, e agora com a RD Station encabeçando toda a unidade, né, que a gente chamava de business performance, né, olhando da porta para fora, né, na aquisição, vendas, marketing, enfim. E uma solução completa que a TSM, né, sempre liderando toda a região do ABC, Litoral, Vale do Paraíba, encabeça... Sul de Minas também. Sul de Minas também. Encabeça esse movimento empresarial de uma forma muito enriquecedora, né, Cid? É isso aí. Não, sensacional. Mas me fala um pouquinho mais desse movimento, né? Eu acho que o movimento começou... Eu tive grandes mestres, né, na minha jornada, né? E o Laércio foi um deles, né, me dando a oportunidade, quando eu levei um projeto para ele de transformar o que era o Instituto Microsiga no que é a oportunidade social... ele apoiou
essa ideia. Então, foi aí que a gente deu uma grande virada aí. E ele que me ensinou exatamente essa frase que eu costumo repetir, que a gente deve devolver para a sociedade o que a gente recebe dela. Então, eu tive a oportunidade de criar o programa que é hoje o iOS, né? Quando a gente começou, já tendo essa visão de que o social não é um lugar onde a gente só ajuda, a gente recebe também. Então, poder gerar empregabilidade para os jovens dentro do Instituto, que era o projeto que eu criei na época, mas olhando também para os meus clientes, enquanto totos. Os meus clientes queriam o quê? Mão de obra. Boa, perfeito. Então, foi aí que a gente colocou, olha, todo mundo deve ganhar. Porque se a gente não ganha, se não é uma relação de ganha-ganha, ela fica frágil e as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Então, acho que o Laércio foi um grande professor nesse sentido e um grande apoiador também dessa jornada da Rosane como transição aí para sair de uma executiva da tecnologia e virar aí uma empreendedora social e acreditar muito nesse projeto. Então, acho que isso tem a ver com essa fase também. Eu pude ser presidente do Instituto da Oportunidade Social durante 8 anos e foi uma grande escola para mim, que eu trazia para já minha ação de voluntariado, pessoa física, que era o PAC. Legal. Então, o PAC, na verdade, nasceu enquanto eu trabalhava ainda com tecnologia e a minha ação era trabalhar com crianças só na época, né, quando surgia. Era um grupo de amigos que a gente se reunia aos finais de semana para ter uma conexão com as crianças que moravam em casas de acolhimento, os antigos orfanatos. Sim. Então, foi assim que surgiu. Aí a gente ia lá brincar com as crianças, ser uma coisa mais leve. E aí a relação de ganha-ganha. A gente levava, assim, conforto para as crianças, mas a gente tinha a oportunidade de viver um momento mais leve, né? Que não era de cobrança, que era uma coisa de brincadeira. Estava podendo se doar ali. Que a gente se doava e todo mundo ganhava também do mesmo jeito. Aí tem um pouco da característica da Rosane. Eu não gosto de fazer nada mais ou menos, assim, nada que não faça muito sentido e que não seja muita verdade, assim, para mim. Tem que fazer muito sentido, tem que ser verdade. E dentro desse mundo que eu conheci, dentro das organizações sociais, eu entendi que eu podia fazer muito mais que visitas, que brincar com crianças, porque tinha muitas organizações que tinham muita vontade, que ainda tinha muito aquela imagem sei lá, uma senhorinha que quer fazer o bem, que começou a ajudar as crianças, que começou a ajudar os idosos, mas faltava profissionalismo, né? Que a gente começou na era das organizações sociais, ainda com muito esse olhar da caridade, né? E eu achava que eu podia fazer mais, que eu podia pegar toda a minha experiência de gestão de projetos, de executiva, de administração, de liderança de equipe e trazer isso para o terceiro setor com mais qualidade para que muitos voluntários não se frustrassem. Então, como você falou no começo, ou eu fazia isso, ou o PAC não ia mais existir. Né? Esse grupo de amigos, que era só um grupo de voluntários, não ia mais existir. Por quê? Porque quando a gente não faz uma coisa bem organizada, bem estruturada, ele acaba gerando frustrações. Né? E ainda existe ainda muita frustração dentro do programa do voluntário se ele não é bem administrado. E foi aí que veio a decisão de criar o PAC como organização social. Vamos levar a sério agora. Vamos levar a sério. E aí isso traz responsabilidades, que por um tempo eu pude fazer os 2 papéis. Trabalhar com tecnologia e ser aí a fundadora desse projeto, que era um CNPJ já, que tinha uma casa, que tinha uma estrutura. Mas a gente foi crescendo e chegou um dia que o próprio conselho, né, antes de você fazer parte ainda, quando a gente estava começando, disse, alguém vai ter que ir lá para dentro, senão a gente vai cometer os mesmos erros que a gente acusava no passado. E aí eu acho que chegou essa hora mesmo de levar isso com aquilo que eu sentia no coração mesmo, de abrir mão dessa carreira, como você disse, que é o sonho de muitas pessoas, de chegar aí no topo da tecnologia, de continuar investindo e de viver um propósito que eu mesmo tinha criado. Então, a responsabilidade me chamava naquela época. E aí eu decidi fazer essa transição de carreira, que não é romântica. Gostaria de deixar isso claro. Não é romântico, ai que lindo, vamos viver um propósito. Não é assim que funciona. Até porque você largou uma carreira no auge, né?
Você não largou uma carreira assim, já é o fim de... Não, eu sei porque eu vou me aposentar, né? Agora eu vou tocar uma ONG, isso, né? Ela largou né? a carreira no auge. Exato. E é isso que trouxe algumas coisas assim, porque quando eu decidi fazer isso, as pessoas me ligavam, né? E falavam, nossa, o que aconteceu? Parecia que era uma ruptura negativa ali. Algum problema de saúde. Tá doida, mulher? Aconteceu alguma coisa, exatamente. Tá doida, Brigou mulher? com o Laércio, né? Na época eu tinha saído da tosse, eu tava mas assim, o que aconteceu? Vem pra cá, vamos trabalhar, aconteceu alguma coisa. Eu falava, não, gente, eu tô trabalhando. Sim. Mas você tá fazendo o quê? Onde você foi? Você foi para um concorrente? Você tá trabalhando onde? Não, eu tô trabalhando no PAC, eu tô dirigindo a ONG. As pessoas até mudavam o tom de voz. Tá, não, tudo bem. Mas quando você quiser voltar a trabalhar, você me liga tal. E era uma coisa que eu fiquei muito chocada, confesso, assim, porque eu imaginava que as pessoas não tinham essa consciência de que o terceiro setor, de fato, é uma empresa, só que não gera lucros, que precisa de bons profissionais. Mas você também tem que empreender, né? Tem que empreender. E que emprega também, né? Não, a gente tinha na época... Eu fiz essa transição, já tem 8 anos, está indo para 9. Eu tinha 70 funcionários. Hoje a gente está com 110. Olha isso. Então, é uma empresa com 110 funcionários, todos CLTs. Isso também é muito importante comentar, porque as pessoas acreditam que quem trabalha numa organização do terceiro setor é só voluntário. Gente, não funciona com voluntário. Não vai, né? Não vai, precisa de funcionário. A gente tem casas que funcionam 24 horas, 12 por 36. Né? A gente tem pessoas que moram com a gente, que a gente precisa cuidar. Então, a gente precisa de bons profissionais. Mas a minha transição de carreira foi meio frustrante. A minha própria família falava, e agora? Você não vai mais trabalhar? O que você vai fazer da vida? Então, é uma cultura que ainda o pessoal tem, que a gente precisa quebrar, até para ter mais apoio do mundo corporativo. Né? Porque o mundo corporativo ele não vai ser parceiro de uma coisa... que é mal administrada, que não vai colocar sua bandeira, a sua logomarca lá, sendo que amanhã pode estar na página errada dos jornais. Muitas dessas empresas que apoiam, que acompanham, que repassam valores e tudo mais, eles esperam a prestação de contas, a transparência, uma boa gestão, né? Se espera disso, né? Isso, exatamente. É a contrapartida, né? É onde todo mundo ganha. Então, o que eu vou ganhar? Qual vai ser a troca desse impacto que eu vou te ajudar? A gente vai fazer na sociedade. Como é que você vai demonstrar que, de fato, está fazendo sentido? Para isso, a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de metodologia, a gente precisa de processos, a gente precisa de indicadores de qualidade. E aí, não é qualquer um que faz isso. A gente precisa de bons profissionais que tenham essa consciência. E a bagagem executiva atua, com certeza. Exatamente. E até para que as pessoas entendam, uma empresa... por exemplo, eu, Wilson, Cícero, Armando, nós temos uma empresa. A gente não tem que dar satisfação para ninguém. A gente paga o salário de todo mundo, né? E o lucro nosso, deu lucro, deu prejuízo, o problema é nosso. Sim. Né? Quando você tem uma empresa do terceiro setor... Não tem essa, né? Não tem essa. Isso. Tem que declarar... Tem que apresentar, o conselho vai contar centavo por centavo, a sociedade vai estar a par de todos o cenário. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Rosa? É uma responsabilidade grande e a gente tem que trabalhar bem na linha mesmo para a gente não criar... Porque todo mundo pensa o quê de uma ONG? Né? As ONGs, de fato, não têm tem um passado que condena isso. Acho que a gente está mudando, a pandemia veio mudando essa consciência. Mas tem muito assim, eu vou ajudar. Eu não sei onde você vai colocar o dinheiro. Vocês vão roubar. Como é que vai prestar serviço? Porque tinha muita falta de organização mesmo. Então, para a gente poder mudar essa história, e é uma bandeira que eu carrego, com a bagagem que eu tive na área de gestão, né, sendo uma executiva aí, gerindo projetos e prestando conta, é da profissionalização do terceiro setor. É de trazer exatamente isso. Não só de trazer essa bandeira de que o terceiro setor, sim, tem bons profissionais, precisam de bons profissionais, e para isso também esse pessoal precisa ser remunerado, senão a gente não consegue ter bons profissionais. A gente concorre com o mundo corporativo e a gente também precisa ser muito organizado no compliance, que é outra bandeira que a gente tem. Então, a gente precisa aprender a prestar conta direitinho, ter auditorias, ter os selos de qualidade que a sociedade precisa, ter transparência, deixar tudo lá exposto no nosso site,
para que a gente consiga cada vez mais apoio e, com o apoio, a gente consegue reverter isso em mais oportunidades para a sociedade. E hoje, quais são as iniciativas que o PAC tem? Muitas. Muitas, né? Pode falar as principais. Se principais, né? Porque senão, né? Porque a gente trabalha com 3 grandes eixos, né? Então, a gente trabalha com o eixo que é o direito da criança e do adolescente. Então, a gente cria projetos para garantir o direito da criança e do adolescente. A gente trabalha com o eixo da geração de renda digna e a gente trabalha com o eixo do vínculo familiar. Né? Então, essas são as 3 grandes bandeiras que o PAC tem como missão e como propósito. Dentro dessas caixinhas, a gente vai criando oportunidades, ou seja, projetos que façam com que esses eixos consigam parar em pé e se desenvolver e a gente consiga trazer o resultado que a gente precisa. Então, o PAC hoje ele tem casas de acolhimento, então a gente trabalha com os SAICAs, são serviços de acolhimento. Hoje a gente tem 3 SAICAs, onde 45 crianças moram com a gente, crianças de 0 a 18 anos. Da onde vêm essas crianças? Que eu acho que é super importante a gente explicar isso é uma pergunta também, que eu já ia realizar já. São crianças que, por algum motivo, tiveram seus direitos não cumpridos, não preservados. Teve alguma denúncia, né? E o Conselho Tutelar tirou eles dos pais. Da família, onde eles estavam. Às vezes estavam na rua, às vezes foram, inclusive, deixados na própria maternidade. Então, não tem uma regra, mas a Justiça e a Vara de Infância encaminha isso. E a gente tem uma parceria com a Prefeitura, dentro do sistema da Prefeitura, onde a gente tem esse selo para poder trabalhar nesse sentido, e a gente recebe essas crianças. Então, o primeiro dever do PAC, quando recebe uma criança dentro de um SAICA, é entender onde está essa família. Porque tudo que uma criança quer quando ela vem morar numa casa de acolhimento é poder voltar para sua família de origem. Que muitas vezes as pessoas julgam, né? Uma criança está morando num abrigo porque a família é do mal, a família cometeu um crime. Gente, não é assim. O maior índice de acolhimento de criança é por negligência. Sim. E a gente fala de negligência, a gente também já pensa o quê? Uma mãe, né? Uma mãe cruel, né? Que também não é uma verdade, eu gosto muito de falar. Que foi um aprendizado que eu tive também. Negligência, muitas vezes, é uma mãe que saiu de casa às 5 da manhã, um horário que as creches da nossa cidade ainda estão fechadas, mas ela precisava ir trabalhar e ela precisava chegar às 8 no trabalho dela. Então, ela pega muitas condições, lembrando que as mães vivem na periferia, e ela deixou essas crianças sozinha. Porque ela não tinha escolha. Isso, ela não tinha escolha. E aí a negligência acontece. Porque uma criança sozinha, para quem tem criança sabe, né, põe fogo em casa, se queima no fogão, esquece de ir para a escola. Isso é negligência, né? Então, essa mãe acaba perdendo, muitas vezes, a guarda dessa criança por uma situação financeira, de não ter uma oportunidade próxima, de não ter um apoio, uma rede de apoio para cuidar dessa criança. Então, isso acontece muito. Então, a nossa primeira missão é conseguir ajudar essa família, de alguma maneira, para que essa família consiga receber essa criança de volta. Então, a gente trabalha junto com a Vara da Infância para entender as oportunidades que essa família precisa, que muitas vezes é financeira, sim, não é só uma questão de negligência nesse sentido que eu contei. Existe muito problema de drogadição, existe muito problema de situação financeira que causa vulnerabilidade, de falta de educação, de conhecimentos básicos. Então, a gente tenta mapear essa família como se a gente montasse um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual para essa mãe, um plano de desenvolvimento familiar para essa família, e a gente vai criando essas oportunidades e conforme essa família vai executando esse plano, ela vai ganhar essa criança de volta, que é a nossa primeira missão. Se isso não acontece, se de fato é uma família que já teve esse vínculo familiar corrompido por N problema, essa criança vai, pela justiça, né, pelo juiz da vara, é liberada para adoção. E aí o SAICA trabalha a família adotiva. Quer dizer, você trabalha em todo o ciclo, né? Todo o ciclo. Você fica com essa criança até o processo final. Ou ela é devolvida para a família de origem, ou ela é liberada para adoção, ou ela
se cria sozinha. Sim, me diz uma vai coisa. até Tem os 18 muitos anos jovens e- que ficam até os 18 anos. Fica? Sim, com tá. certeza. E me diz uma coisa, nesse processo você tem que ter acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico, né? E aí o PAC também oferece tudo isso? Sim, Ou então- tem convênios com entidades Na que verdade, têm a isso? gente tem um pouco de tudo, né? Tá bom. Dentro de um SAICA, a gente tem profissionais especialistas, então é contratado. A gente tem um assistente social, é obrigatório, Uhum. um psicólogo, um pedagogo, tem a gerente da casa e os educadores sociais que ficam com as crianças. Mas, além disso, a gente precisa de psicólogos, de fonoaudiólogos, de terapeutas, de médicos, porque essa criança, quando ela chega no serviço de acolhimento, ela chega totalmente necessitada de tudo. Então, nós somos a família dela. Então, a gente que vai criar essa rede de apoio. Então, muitas vezes não dá para esperar a UBS liberar um médico para ela. A gente precisa. Nem sempre a gente tem um fonoaudiólogo de apoio. Então, a gente vai buscando parcerias e aí entra, de novo, os parceiros do mundo corporativo e pessoa física para ajudar que a gente tenha verba para conseguir dar o melhor atendimento para essas E crianças. vocês têm apoio ou convênio com o SUS para esse tipo Não. de ajuda Não. também ou não? A gente cria isso na rede, né? Então, Tá. as UBSs locais, Ah, a tá gente bom. trabalha em rede, a gente vai lá conversar com a gerente, né, da UBS, Da UBS. com as diretoras da escola, escolas públicas, para que a gente consiga, junto, poder apoiar da melhor maneira possível Então, essa nesse criança. período de acolhimento, ele continua indo para a escola, continua tudo, né? Sim, esse é outra imagem que se tem das crianças Os que mitos moram, ali, né? Os dos mitos. exatamente. Eu estou fazendo umas perguntas leigas, porque Sim. deve ser as Super. dúvidas que as Não, pessoas têm em casa, sempre né? isso. É. E a gente recebe isso. A criança, porque tem muito aquele negócio que mostrava antes, que era a criança ficava Presa ali, Presa, né? Vivia dentro daquele espaço, daquele colégio, daquele internato, né? Que não podia sair dali. Não, gente. Um serviço de acolhimento, ele é uma casa onde a criança mora. Então, a criança vai para a escola pública do bairro. Eu tenho uma estratégia, inclusive, de ter as nossas casas dentro de bairros classe média, média alta, porque daí a criança pode frequentar a escola pública daquele bairro, que é diferente de uma escola pública de uma região de alta vulnerabilidade. Então, a gente monta essa estratégia, porque mais uma oportunidade para aquela criança. Ela ocupa a UBS lá, ela vai no cinema, quando a gente tem essa Alguma ação oportunidade, ali. a gente leva ela no céu, em espaços de convivência, porque é o direito dela, né, ter esse espaço de convivência. O que a gente quer é que cada vez mais esses mitos sejam quebrados e as nossas crianças, sem preconceito, porque ainda existe muito preconceito com crianças que moram em abrigos, possam receber nas nossas casas os amiguinhos da escola, possam frequentar os aniversários, a gente leva, a gente vai buscar, enfim, é uma vida comum, ele merece isso e ele tem esse direito também, né? Então isso é importante. Pode. Eu ia te fazer uma pergunta. Muitas vezes, assim, vamos imaginar, eu, Sidney, eu não posso ajudar o PAC financeiramente, tá? Mas eu gostaria de ajudar, de certa forma, como voluntário, né? Me diz uma coisa, como que nós, cidadão, podemos ajudar o PAC, sendo que muitas vezes, assim, financeiramente eu não posso ajudar? Eu posso lá pegar uma criança, levar no aniversário, pegar uma criança, levar no cinema. Existe essa possibilidade também? Essas crianças que moram em abrigo, existe sim essa possibilidade, mas para isso você tem que criar um vínculo. Tá. Né? Então você tem que, de fato, se conectar com a organização social, seja o PAC ou qualquer outra que você... Então, assim, a gente não vai... eu cheguei lá, quero uma Passei, criança... quero levar uma no criança cinema. no cinema. É Então, tem que- self-service, né? Isso. E eu estou Verdade, comentando é. isso porque existe... Essa percepção, às vezes, de um ou outro. Isso. Das pessoas que aparecem no final do ano. Porque no às vezes a Natal, pessoa no fala Dia assim, das eu não Crianças. ajudo porque eu não tenho dinheiro. Tá bom, entendi. Não tem dinheiro, mas, Isso. poxa, você não Existem pode ajudar de outra maneira? Dentro do SAICAS, a gente tem um projeto que chama Projeto de Vida, inclusive. Uhum. Que toda criança que mora com a gente faz o livro da vida dela. Porque se ela voltar para a família dela, geralmente essa criança fica, em média, no mínimo 6 meses com a gente. No mínimo 6 No meses. mínimo. É o mínimo. Mas, em média, ela passa de 2 a 3 anos. Olha isso. Então, a gente não pode perder a memória dela. Então, a gente monta um livro da vida. Então, tem voluntários que passam por um treinamento e vão lá toda semana fazer o livro da vida com essas crianças. Tira foto, coloca a história, coloca o que ela aprendeu, os amigos que ela tem, as memórias que essa criança quer guardar em imagem, em conteúdo. Quando eu aprendi a
a caminhar, quando aprendi a engatinhar, quando eu fui para a escola, quando eu tive meu primeiro boletim, quando eu fui para aula de música. A gente vai contando essa história, são voluntários que fazem isso. Os voluntários podem se conectar também, quando é um voluntário que frequenta a nossa casa, levar num passeio, levar para fazer uma atividade fora. Isso também é possível. Isso a gente falando dentro de um dos nossos serviços, né, que é o SAICA. E a gente aprendeu que se a gente não mudasse o foco do PAC também, e a gente não fosse trabalhar dentro da operação, da básica que a gente chama, a gente ia morrer abrindo SAICAs. Hoje a gente tem 3. E a gente olhou para isso e falou, poxa, quando uma criança vem morar num SAICA, o direito dela já foi, de alguma maneira, corrompido ali. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos trabalhar dentro da comunidade, dentro da periferia, para ajudar essas famílias antes que a negligência aconteça, para que a criança não precise vir morar no abrigo. E aí, quando eu falo de uma operação básica, de uma assistência básica, aí a gente tem muito mais atividades voluntárias que dá para todo mundo fazer, apoiar com conteúdo de educação, com conteúdo de conhecimento, para a gente ajudar essas mulheres e essas famílias a terem uma estrutura mínima, digna, que uma criança não precise perder os seus direitos e venha morar num abrigo. E eu ia te perguntar, né? Chega um determinado momento, que nem você comentou, às vezes algumas voltam para a família, algumas vão para adoção e algumas acabam se formando ali sozinhas, lógico, todo o apoio, mas bate os 18 anos e ela vai seguir ali a vida dela, né? E aí a gente pega muito desse trecho ali de 16, 17 anos, onde esse jovem começa já a querer olhar pelo mercado de trabalho, ele quer tentar visar uma carreira, se profissionalizar ou entrar em alguma jornada nesse sentido. Como que o PAC apoia nessas iniciativas voltadas para a empregabilidade, né? Então, a gente tem um projeto que chama Jovem com Futuro, onde os jovens da comunidade como um todo, da periferia, participam, e os nossos jovens também, que chegam nas nossas casas e vêm morar com a gente, também. Então, por quê? É justamente por isso. A gente precisa criar, se é um jovem que vai ser reinserido na sociedade sozinho, ele precisa ter uma renda, ele precisa se sustentar. Então, faz parte do nosso projeto dentro do SAICA, que é o projeto Criando Asas, onde a gente, desde os 12 anos de idade, a gente começa a preparar esse jovem para o mercado de trabalho e para viver sozinho dentro da comunidade, dentro da sociedade, quando ele completar 18 anos. Então, tem o preparo não só da educação financeira, da educação, o quanto é importante ele estudar e se preparar para o mercado de trabalho, e também a parte de como cozinhar, como cuidar da minha roupa, quais são as obrigações que eu tenho como cidadão. Então, a gente trabalha muito isso dentro de um SAICA, e ele participa do nosso projeto Jovem com Futuro, que é um projeto que a gente faz na comunidade para jovens a partir dos 15 anos, onde esse jovem passa 6 meses com a gente, tendo uma imersão do que é o primeiro emprego, toda a parte comportamental de como é trabalhar, o que é uma empresa, o que é trabalhar em equipe, tanto a parte de conteúdo, o que é uma área administrativa de uma empresa. Então, a gente passa para eles o que é uma área de marketing, o que é uma área de RH, o que é uma área de logística, de estoque, ferramentas de tecnologia, né? Então, toda a parte de tecnologia, Microsoft, Google, e agora com aulas também especiais de inteligência artificial. Olha que legal. Então, eles passam com a gente durante 6 meses, a gente prepara esse jovem, eles concluem o projeto entregando um projeto, criando uma startup, né? Olha que então, bacana. eles se organizam em grupo para criar uma startup e apresentam para uma banca de empresas, empresários, esse projeto. Então, também tem toda essa parte de como falar em público, né? Então, a gente tem, em média, 40 a 50 pessoas numa banca para esse grupo de jovens se apresentar, e a nossa missão com eles só termina quando a gente, junto com eles, consegue inserir eles dentro do mercado de trabalho. E eu costumo dizer que não é um mercado de trabalho dentro da própria comunidade. A gente não quer que esse jovem trabalhe dentro da própria comunidade. No mercadinho ali, assim. No mercadinho, no açougue, na padaria. São empregos dignos, Sim, óbvio. claro. Mas não é ali. Esse Jovem, não é o objetivo ali, a gente quer que eles atravessem a linha da marginal e que eles venham para outros espaços, porque são esses jovens que vão fazer a mudança da família como um todo. Perfeito. Eles vão sair dessa visão, uau, tem um mundo fora daqui,
que não é as paredes que eles acreditam que existem dentro da favela, por medo, por insegurança de serem julgados. Então, eles saem desses muros e aí eles fazem essa mudança incrível, quebrando a corrente da pobreza dessa família e querendo, de fato, mudar de vida. E os jovens do SAICA vão nessa também. E aí, né, conectando com o que a gente está falando desse lado do empresário. Qual que é o papel do empresário, do dono de negócio, que pode olhar para um projeto como o PAC e falar, pô, aqui eu posso trazer ele para trabalhar aqui, posso dar essa primeira chance? Eu acho que é todo, né? Acho que o empresário tem muito que ganhar com isso. Porque a gente está falando hoje, eu acredito que vocês devem viver e ouvir isso a todo momento, do apagão da mão de obra, né? Exatamente. Temos mesmo. A gente não tem mão de obra e se a gente não olhar para isso de uma maneira séria, a gente não vai ter mesmo. Porque quando a gente fala de mão de obra, a gente quer o quê? Uma mão de obra, quero uma pessoa que já entre performando, que eu não precise... Tem os conhecimentos básicos já, né? Conhecimentos básicos. E quando a gente olha para o nosso país e para a cidade de São Paulo, a gente tem um apagão porque, infelizmente, a educação na periferia ainda é uma coisa muito ruim. Não é levada a sério por N motivos, porque tem violência, porque o governo não investe, porque os professores não são bem pagos e aí acabam não indo. Então, a educação, para mim, a falta da educação é o maior problema que a gente tem hoje. E se a gente só ficar falando sobre isso e não fizer nada, a gente vai colher amargos frutos num futuro não muito distante. Então, na minha opinião, o mundo corporativo, os empresários precisam olhar para isso. Eles precisam se conectar com as organizações sociais que trabalham com a educação e precisam, de fato, entender como funcionam as favelas e as periferias. Porque hoje o que a gente vê é muito treinamentos online, né? Eu ajudo, eu faço treinamentos online para jovens, os jovens que não têm interesse, as pessoas têm preguiça, a geração neném, que não quer trabalhar, não quer estudar. Não é verdade. Não é? Quando você entra dentro da favela, você percebe como é que aquele jovem vai fazer um curso online se ele não tem computador? Não tem internet. Ele não tem internet. Ele não tem espaço no barraco, gente. Moram 8 pessoas em 2 cômodos. Ele não tem condições psicológicas de estudar lá dentro. Então, a gente, de fato, precisa criar espaços, condições para que, de fato, esses jovens consigam se desenvolver de uma maneira legal, que eles consigam produzir no final. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade do mundo corporativo, dos empresários, de olharem e a relação é o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar mão de obra, eu vou ganhar mão de obra qualificada, eu vou estar, de fato, investindo em alguém que amanhã eu posso contratar para trabalhar na minha empresa. Só fazer o parênteses da minha crítica, né? Que quando você vê, né? A gente fala, pô, essa geração que não quer nem trabalhar, não quer estudar e não quer nada... E o cara tá lá no seu apartamento de 100 metros quadrados, que tem 3 dormitórios, ele fica com a internet disponível o tempo todo. Que é o ar que respira quase, né? A internet dele, né? E aí, exatamente, né? E aí a gente tem um contraste com esse jovem que tá ali, que não é nem que ele quer, ele precisa, né? Ele precisa da oportunidade para ele, para a família dele, pro irmãozinho mais novo, para a mãe. Então ele precisa sair dali, né? É uma necessidade. Então, olha o esforço e a energia que ele vai dar, muito mais a valorização da oportunidade dele poder trabalhar, ter uma renda, complementar, trazer comida para casa. É um contraste completamente ao contrário literalmente, do preguiçoso, que não tem nem por que querer. Exato. Porque tá tudo de mão beijada, né? E no começo, né, é difícil para esse jovem também. Não é também uma coisa romântica, porque ele não está acostumado a ser exigido, a ter a oportunidade. Por mais que ele queira, e por mais que ele saiba que é a chance da vida dele, no começo, como ele não foi doutrinado a isso, é uma persistência. Você já participou disso, você sabe como é. Então, a gente persiste nisso. E aí, o PAC, eu convido todo mundo a participar pelo menos uma vez disso, que eu acho que daí a imagem muda. E o PAC, a gente dá um pacote completo, assim, porque esse jovem, com 16 anos, ele chega também com muitos problemas psicológicos, assim, né? E acho que isso não é só o jovem da periferia, mas o deles
mais ainda, Mais até agravado. mais agravado Até pela com história. outros elementos também, né? Porque hoje você olha para essa juventude, eles têm muita crise de ansiedade, Sim, muita é. depressão, até a informática, né? E depois da pandemia também, ninguém ficou normal, né? Ninguém ficou normal, exatamente isso. É exatamente isso. Tem, Então, né? o PAC hoje tem uma clínica terapêutica, onde a gente atende a população da periferia, são em média 180 pacientes por mês, que tem lá uma oportunidade de terapia com psicólogos formados, que a gente atende. E tem terapias holísticas também, desde reiki, auriculoterapia, musicoterapia, Que psicopedagogos, para de fato, dar todas as armas que esse jovem precisa para acreditar que ele é potente, para depois ele quebrar essa corrente de vez. Então, são muitas frentes que a gente precisa, não é simples assim. Muitas vezes a gente ouve, mas eu conheço fulaninho que era pobre, não teve nada, e hoje ele é um ícone da empresa e tal. Gente, são exceções. São exceções. Sempre é, né? São E 1%, exceções. né? Agora me diz uma coisa, Rô. Terapia, alimentação, moradia, educação, acompanhamento social, né? Da onde você tira dinheiro, mulher? Tem essa. Não é? Quero saber. E a pergunta é, da onde você tira dinheiro e como as pessoas podem ajudar o PAC? Ótimo. Então, a gente tira dinheiro de apoio da sociedade como um todo. Tá bom? Alguns dos nossos projetos têm convênio com a prefeitura, o SAICAS é um deles, né? O SASF também. Mas esses projetos, para a gente tirar os jovens da rua, tirar as crianças no contraturno escolar, em lugares onde não existe organizações sociais, a gente tira de parceria com o mundo corporativo, então empresas que apoiam o nosso projeto, pessoas físicas que apoiam o nosso projeto, eventos que a gente faz e as pessoas colaboram, e o programa da Nota Fiscal Paulista também, que é uma fonte de renda para a gente, de uma maneira de todo mundo poder ajudar sem colocar a mão no bolso. E a gente vai somando. Hoje o PAC tem um orçamento anual de quase 9 milhões, é o nosso orçamento. E desses 9 milhões, a gente entra o ano, então estamos entrando aí em 2026, precisando captar 2 milhões e meio. Quer dizer, tá com um pequeno déficit aí. Um grande déficit, né? Que a gente... Pequeno, né? Um pequeno 2 milhões. E aí, vocês que são aí do mundo da tecnologia, né? E eu vim desse mundo também, eu sempre ouvi muito o desafio dos meus parceiros de trabalho, né? Falar, nossa, o ano tá difícil, vender software, vender serviço, vender implantação. Esse ano, 2026, ainda tem um problema, né? Tem Copa do Mundo, a gente até falou no último programa, tem o Copagoto, né? Temos Copa do Mundo, temos eleição. Isso, tudo isso... É difícil para nós, é difícil para vocês também, né? Eu desafio qualquer vendedor de software a vir vender o social. E vai começar a achar que vender software é muito fácil. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza disso. Porque a gente não é prioridade ainda. Uma das nossas funções é essa, né? É mostrar que o terceiro setor, e você, quando você apoia uma organização social, não é ajudar. Eu acho que a gente está se ajudando. Ajudando a sociedade, ajudando a empresa que a gente trabalha e ao nosso redor mesmo, para, de fato, criar um lugar, um país onde a gente queira estar, né? Onde a gente tem os nossos filhos, tem as próximas gerações, e é o legado que a gente quer deixar. E eu acredito muito nesse poder da coletividade, sabe, Sidney? Porque quando a gente fala para uma empresa, é óbvio, e aí, a TOTUS, né, a TSM tem aí um orçamento de 1 milhão para doar para o PAC? O que você vai me responder? Não, né, Rosane? Não cabe no nosso mundo. Mas quando a gente fala assim, tá bom, mas se a gente se ajudar assim, vamos divulgar o voluntariado corporativo para todos os nossos funcionários terem essa consciência. Vamos cada um fazer um pouquinho e a soma de tudo, a gente chega onde Direcionar a nota fiscal. Nota fiscal paulista. Até vou dar alguns exemplos, né? Se você deu um exemplo bom. Nós não temos 1 milhão para ajudar com o PAC, mas nós estamos colocando vocês nos nossos eventos. Exatamente. Né? Acabamos de falar que o PAC passa a ser patrocinador, né? Trazer o PAC dentro do podcast. Pode, não deve, né? Vamos incentivar nossos colaboradores a estar na nota fiscal, né? Então, são pequenas ações, né? Vai ter os eventos de vocês, nós vamos estar lá presentes nos eventos.
Então, são ações que a gente não tem 1 milhão, mas tem 1 milhão de vontades. Exatamente. Né? Não tem 1 milhão de dinheiro, mas tem 1 milhão de vontades. E isso né? funciona, isso funciona. Então, imagina assim, uma empresa hoje, cliente desse mundo corporativo, que tem lá 300 funcionários, 400 funcionários, levar a consciência social para esses funcionários, da gente poder falar sobre isso, falar da nota fiscal paulista, que é uma maneira da pessoa doar sem colocar a mão no bolso. E uma pessoa, um trabalhador, que tem lá um salário ok, que trabalha dentro de uma empresa dessa, consegue contribuir em média, só pedindo CPF na nota e sendo um doador automático, em média R$200 a R$300 por mês. Olha isso. Então, cada vez que a gente tem mais contribuições nesse sentido, está todo mundo ajudando. Então, a gente tem essa consciência que é difícil para todo mundo, mas se todo mundo se une numa única missão, fica leve, fica fácil e fica simples. Outra ideia, brindes. Nós costumávamos dar brinde para os clientes. Agora, o que a gente faz? O brinde, o cliente, olha, eu posso te dar de graça, ou você pode pagar R$10 e esses R$10 vai para o PAC. Vai ser direcionado para lá. Então, você explica para o cliente, olha, eu quero que você tenha a minha caneca aqui da TOTUS, eu quero que você tenha aqui a minha caneca do Pode Não Deve, eu quero que você tenha a minha camiseta, mas eu vou te pedir uma pequena contribuição. O custo é meu. Eu já não ia dar para ele de presente? Então, só que esse custo eu vou direcionar para uma ação. Não quero dar para o PAC porque eu não conheço o PAC. Não tem problema, dá mais para outra entidade. Exatamente. Então, começa a ter pequenas atitudes, pequenas ações, para que você possa transitar um valor que vá realmente para alguém que vai ajudar um outro alguém. Sim, né? A gente tem as últimas estatísticas do IBGE levantadas, falam que hoje, a cada 10 crianças que nascem no nosso país, 7 são da classe D e E. 7. Ou seja, nós estamos nos transformando cada vez num país mais pobre, com mais pobreza. Se a gente não pensar, Rosane, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque se você for morar nesse país daqui a 5, 10 anos, e você não se preocupar com a pobreza, você não vai conseguir sair na rua, você vai ter mais problemas de saúde, de doenças espalhadas pelo nosso país, você não vai ter mão de obra, você vai ter dificuldade até de clientes, de estratégias econômicas. Então, a gente precisa se conscientizar, porque é um problema de todos nós. De todos nós. Eu acho que isso é super importante. E essa consciência, que o coletivo faz muita diferença, é muito importante. Porque com pouco a gente consegue fazer muito quando está todo mundo com essa consciência coletiva, sabe? Eu costumo ir em algumas empresas que tem lá 1.000 funcionários. Então, se a gente falar assim, olha, cada um aqui, né, a gente está precisando de R$10.000. Tem alguém aqui que pode doar? Não, Rosane, R$10.000? Muito dinheiro. Mas com R$10.000, gente, eu coloco 150 crianças por mês para ter aula de robótica lá na favela. R$10.000 eu coloco 150 crianças tendo aula de robótica. Olha que incrível, olha que oportunidade de intelecto, de fazer com que essas crianças sejam inseridas na educação de alta educação. Óbvio que ninguém tem R$10.000 ali para doar. Mas se cada um doar por mês para esse projeto R$10, e eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com CLT, R$10 não vai fazer falta, é o preço de uma cerveja, em alguns lugares nem a cerveja paga. Nem a cerveja paga. R$10. A gente tem o mesmo resultado. Sim. E qual foi a diferença? A consciência do coletivo. Não pesa para ninguém, é simples e a gente faz a mesma coisa. Então é isso que a gente quer trazer cada vez mais. Sensacional. Que recado, né? Muito lindo, viu? Acho que é importante para a gente, né, trazer para o nosso podcast um tema como esse, um olhar como esse, trazer, assim, até pegando um pouco da tua figura, né, que veio do mundo corporativo, que já está aí há bastante tempo agora no terceiro setor, para que a gente consiga estimular quem está assistindo a gente a participar, doar, se voluntariar, né, contribuir, como você mesmo disse, para que a gente olhe por esse jovem, olhe por essa nova geração que está vindo aí, que precisa ser formada, precisa ser educada, precisa ser inserida no mercado de trabalho, e a gente tem responsabilidade sobre isso, né? E a gente pode contribuir, né? E, Vini, eu queria até pedir para você, através da agência Incandescente, para quem não conhece a agência Incandescente,
é uma das agências Diamond da RD, sempre presente, uma agência especializada na área de marketing. Entre em contato, www.incandescente.com.br, mas para que ela faça um vídeo para soltar junto com esse episódio, né, do PAC, tá bom? Um vídeo institucional que mostre um pouco essas atividades aí, que a gente soltar junto na semana que a gente vai soltar isso aqui, tá bom? Inclusive, só fazendo esse parênteses, né? A gente teve muita oportunidade de trabalhar junto, né? Da Incandescente apoiar o PAC em várias iniciativas. Ministramos alguns cursos, alguns treinamentos, a gente participou também de alguns eventos, fizemos a ponte para o vídeo institucional junto com o Bruno lá. Já tem o vídeo pronto, então, já. Tem um vídeo institucional bem bacana ali. Bem feitinho ainda, com muita qualidade. Renata Marinho, né, que te apoiou junto com o livro também. Então a gente sempre procurou, né, da forma como a gente poderia contribuir, naqueles 1 milhão de maneiras de tentar contribuir, né, somar ali um pouquinho com o PAC, que é uma instituição que a gente não só se identifica, mas sabe que é séria, sabe que é liderada por pessoas que realmente estão comprometidas com a causa. Então, prazer enorme para a gente estar sempre contribuindo. E a gente sabe que pode contribuir ainda mais. Essa é a verdade. Não tenho dúvida nenhuma. Muito sensacional. bom. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. E aí, Rô, eu ia pedir para você deixar aquele recado final, deixar aquela mensagem para quem nos assistiu aqui. O que você pode concluir aí, né, nesse raciocínio, nesse nosso bate-papo de hoje? Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é isso que você falou. Acho que todo mundo pode contribuir, divulgando, falando, se conectando. E o recado que eu quero deixar é que não precisa ser o PAC especificamente, mas que você, de fato, se engaje num projeto, numa ação social, se preocupe com a sociedade como um todo, porque a gente vive no coletivo, né? A gente precisa das pessoas e ter essa consciência é fundamental. Que a gente pare com essas crenças que nos limitam. Eu não tenho tempo, eu ainda não tenho dinheiro, eu não posso, eu não sei o que fazer. Sim, todo mundo pode, desde que você queira fazer. Basta dar o primeiro passo, que todo o resto acontece. Então, a gente está super aberto. A sociedade precisa da contribuição de todo mundo. E é uma questão de responsabilidade, não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça e de responsabilidade. E eu espero que cada vez mais a gente possa ter todo mundo, todo cidadão engajado numa causa social, que a gente vai viver num país melhor. Perfeito, obrigado, viu? Eu espero que você que tenha assistido esse bate-papo de hoje, compartilhe, né, o nosso conteúdo, faça com que essa mensagem ela alcance mais pessoas, ela impacte mais pessoas e não faltam ferramentas para isso, né? Temos o nosso canal no YouTube, tem o nosso programa no Spotify, tem os nossos conteúdos no Instagram, no TikTok. Então, dissemine, né, essa mensagem e que nesse ano 2026, aqui, pegando principalmente agora que a gente está nesse comecinho, a gente possa ter um ano aí de transformação, né, Cid? 1 milhão de maneiras de ajudar. Faz uma só. Uma só. Sensacional. É isso. Turma, ficamos por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio e até o próximo Pode Não. Deve.